Fala pessoal, eu quero começar uma série de vídeos resolvendo exercícios clássicos para entrevista técnica. E vamos começar com esse exercício aqui. Vamos implementar uma função para determinar se uma string contém apenas caracteres únicos. E é um exercício bem fácil para começar, mas fica até o final porque eu tenho uma surpresa para a gente. Vamos resolver esse exercício de duas maneiras. Uma utilizando a estrutura de dados chamada set, e outra utilizando apenas um array. E eu tenho aqui um conjunto de testes com strings que são com caracteres únicos, né? No caso aqui a letra A, um espaço em branco e outros números. E presta atenção aqui que na minha definição de caracteres únicos é case sensitive, ou seja, a letra A e a letra A minúscula e maiúscula são caracteres distintos. E aqui neste teste eu tenho strings com caracteres duplicados, né, não únicos, e até um conjunto de emoji aqui para adicionar uma variância no nosso teste. Agora vou rodar os testes com npm test e veremos que temos 13 testes falhando. De volta aqui para o exercício, vamos implementar esse hasUniqueChars with set. E vamos rever essa estrutura de dados set. Um set, a característica principal dele é que ele aceita apenas um item com o mesmo valor naquele conjunto, né? Em português, set seria conjunto. Ou seja, se eu inserir uma letra A e depois inserir outra letra A, naquele conjunto, naquele set, eu vou ter apenas uma letra A, não duas, né? Porque são objetos com valores com o mesmo valor, né? Com uma mesma igualdade. Mas essa não é a característica que eu quero explorar. O set tem outra propriedade. Nós podemos perguntar se um elemento existe naquele conjunto sem ter que percorrer o conjunto inteiro, de maneira muito eficiente, né? Se olhar o custo algoritmo dele, vai ser odd 1. Então vai ser uma resposta muito eficiente. E o set consegue essa performance porque por trás dos panos, né, nos detalhes de implementação, o set é implementado com uma hash table, também conhecido como hash map, que tem essa propriedade de poder fazer buscas por uma chave muito eficientes. Mas chega de conversa, vamos começar a escrever código. Eu faria assim, primeiro eu só retornaria algum valor válido aqui só para ver o código compilando. E também alguns testes, como eu só retorno true, alguns testes vão passar porque é verdade, né? Algumas strings têm valores únicos. E eu vou solucionar esse problema da seguinte maneira. Primeiro vou criar um set chamado previews, que são os caracteres que eu já observei anteriormente. Em seguida, percorrer todos os caracteres daquela string, né? Da string que a gente recebeu na função, num for loop. E tem um check aqui, né? Vão ter uma condição. Se eu já observei aquele caractere anteriormente, né? Então é falso. Eu não preciso percorrer a string inteira, eu já retorno falso. Se eu não vi aquele caractere anteriormente, então eu vou colocar lá naquele conjunto, vou colocar no set. Então vai ter que previews add aquela string. E se a string tiver caracteres apenas únicos, nós vamos percorrer esse for loop aqui por inteiro, não vai ter nenhum caractere duplicado e eventualmente vai retornar true. Vamos dar uma olhada aqui nos testes, porque os testes estão rodando no background e todos os testes passaram. Então aquela função está correta. Agora vamos solucionar esse exercício utilizando um array. E eu faria assim. Primeiro criar um array de booleans chamado previews, que vai me indicar se eu já observei algum caractere anteriormente. E uma nota que esse array, quando está inicializado, se eu perguntar o valor em uma posição, vai me retornar falso. Então, a inicialização é sempre falsa. Agora, vou percorrer no for loop todos os caracteres daquela string. E agora vou obter uma representação numérica daquele caractere. Então, vou utilizar o charcode at 0. Voltando aqui na documentação, vamos dar uma olhada na documentação do JavaScript. E diz assim, o charcode do método string retorna uma representação numérica entre 0 e 65.535 em UTF-16. Ou seja, olharmos aqui um exemplo, vamos olhar um exemplo.
se eu estiver essa substring e pegar o code, né, o código na posição 0, ou seja, o primeiro caractere, vai retornar 65 nesse caso de uma letra A maiúscula. Voltando aqui para o nosso código, eu já sei que essa string sempre tem apenas uma letra, né, um caractere. Então eu posso dar um hardcode mesmo aqui, observar o valor, o código, na posição 0. Então aqui eu vou ter uma representação numérica daquele caractere. Em seguida, agora eu posso perguntar no array, né, no array que passar naquela posição se eu já vi aquele caractere anteriormente. Então vou capturar aqui nessa variável hasPreviews, e se eu já observei aquele valor anteriormente, retorna false. Se eu não observei aquele valor anteriormente, então eu vou colocar aqui no array, né, como true, sendo a primeira vez que eu observei aquele caractere. Então, percorrer todos os elementos do string, todos os caracteres daquela string, e se eu nunca cair nessa condição, vou retornar true, porque a string tem apenas caracteres únicos. Agora eu vou mudar aqui os testes para incluir essa nova função, né, com array. E para o mesmo conjunto de testes, o mesmo teste tem que passar com as duas funções, né? Porque elas estão fazendo a mesma coisa. Então vamos dar uma olhada aqui nos resultados do teste, estão todos passando. Beleza. E agora chegou a hora da surpresa. Eu vou voltar aqui nos testes e tem um teste que eu estava pulando. Então vou rodar o teste normalmente e vamos entender esse teste. Eu tenho uma string com caracteres distintos, 2 emojis distintos. E eu vou passar aqui na função hasUniqueChars with array, na nossa implementação de array. Então, eu espero que para esse valor retorne true, porque temos apenas caracteres únicos. Mas esse não é o caso. Se eu voltar aqui para os testes, o teste falhou. E falhou pelo seguinte: esses caracteres são distintos, porém, na representação UTF-16, quando eu pergunto o código de ambos, eles retornam o mesmo código. Então, o UTF-16 não tem a capacidade de distinguir esses dois caracteres. Então, fica aí. Se você for implementar um array, você tem que saber qual é o encoding que você está trabalhando e na sua definição de unique se vai abranger aquela definição. E era só isso que eu tinha para hoje. Até o próximo vídeo.